o ofício como missão. Santificar o mundo a partir da profissão. A seara é grande, mas os operários são poucos. A seara é grande, mas os operários são poucos. Esta palavra do Senhor, longe de limitar-se aos púlpitos ou aos mosteiros, é uma convocação universal. É chamada dirigida ao carpinteiro, que corta a madeira em silêncio, ao médico que toca a carne sofrida com respeito, ao professor que molda inteligências, ao agricultor que ara a terra com humildade e confiança. Em cada homem batizado, Deus quer um apóstolo. Em cada profissão honesta, Ele deseja um altar. Santificar o mundo não é apenas tarefa dos que pregam em voz alta, mas também daqueles que, imersos nas lides seculares, consagram sua rotina às mãos do Altíssimo. Nos dias atuais, em que a separação entre o sagrado e o profano foi cavada como abismo, urge recordar que não há território neutro diante de Deus. O mundo do trabalho, tantas vezes tomado por um espírito pagão de competição selvagem, idolatria do sucesso ou vaidade meritocrática, é precisamente o campo onde o católico é chamado a plantar as sementes da redenção. Sua presença nos escritórios, nos hospitais, nas fábricas, nos tribunais e nas escolas não é mero acaso ou sobrevivência. É vocação, é mandato evangélico. O cristão não atua no mundo apenas para ganhar o pão, mas para semear o céu. O profissional católico não se molda pelos padrões do mundo, mas pelo Evangelho. Sua régua de conduta não é o aplauso dos colegas, nem a lógica de mercado, nem a ambição de status, mas a consciência formada segundo os ensinamentos perenes da Igreja. Ainda que muitos o ignorem, zombem de sua integridade, ridicularizem sua fé ou o excluam de promoções por sua recusa em pactuar com o erro, ele persevera. O apóstolo oculto que evangeliza mais pelo testemunho do que pela palavra, mais pela constância do que pelo brilho, mais pela fidelidade do que pelo talento. Numa época marcada pela visibilidade, o católico é chamado a ser discreto. Ele não precisa gritar para ser luz. Sua paciência diante das contrariedades, sua justiça nas decisões, sua gentileza com os subalternos, sua sobriedade nos elogios, seu respeito pela verdade, sua castidade no trato com colegas, sua recusa em participar de intrigas e fofocas, seu modo de vestir e de falar, tudo isso evangeliza. Tudo isso ressoa no invisível, como incenso que sobe silencioso ao céu. O bom trabalhador católico é aquele que, sem jamais citar um versículo, leva os outros a perguntarem-se interiormente: por que ele é diferente? Mas este apostolado discreto, silencioso e constante, exige sólida formação. Não basta ter boa vontade. É preciso conhecer profundamente a doutrina católica, beber da fonte dos sacramentos, rezar com perseverança, cultivar a leitura espiritual e manter-se unido à Igreja. Sem raízes profundas, nenhuma árvore permanece de pé na tempestade. Sem oração e direção espiritual, o profissional se tornará apenas um bom funcionário, talvez até um exemplo humano, mas não um verdadeiro apóstolo. A santidade não é fruto do esforço pessoal apenas, mas da graça acolhida e cooperada com generosidade. A missão do profissional católico é, pois, duplamente nobre. Ele deve ser competente e santo. Competente, para não envergonhar a fé com mediocridades. Santo, para não se corromper pelas seduções do mundo. O mal profissional, ainda que piedoso, prejudica o testemunho da Igreja. O excelente profissional, mas sem alma, pode tornar-se ídolo de um sistema sem Deus. O equilíbrio entre essas duas colunas é o desafio de todos aqueles que querem transformar sua profissão em altar. E se nos perguntarmos por onde começar, a resposta está na fidelidade cotidiana. Começa-se santificando a mesa de trabalho, a agenda do dia, os compromissos mais simples. Começa-se oferecendo o tempo, os desafios e as vitórias a Deus. Começa-se cumprindo as tarefas com esmero, evitando a preguiça, a negligência, a pressa e o desleixo. Começa-se tratando todos com caridade, até os difíceis. Começa-se vendo Cristo na secretária, no patrão, no cliente, no faxineiro, no doente, no aluno. Começa-se abandonando os atalhos fáceis, dizendo não aos subornos, às mentiras, aos favorecimentos. Começa-se por fazer de cada dia um sacrifício eucarístico invisível, mas real. A grande tentação de nossos tempos é separar fé e vida, religião e profissão, espiritualidade e produtividade. Contra isso, o católico deve resistir como sentinela. Ele sabe que seu ofício, longe de ser um peso ou um castigo, é campo fecundo de salvação. Sabe que seu suor pode redimir, que sua caneta pode ser instrumento da verdade, que sua fala pode ser bálsamo para corações feridos. Ele não busca apenas um salário, busca o céu. E o céu começa a ser conquistado quando o chão onde se pisa é transfigurado pela fé, pela caridade e pela retidão. Que os santos operários do passado, como São José, São Bento, Santa Zita, São João Bosco e tantos outros, inspirem os trabalhadores de hoje a não se conformarem com a tibieza. Que a igreja militante nas empresas, nos hospitais, nos comércios e nas repartições resplandeça como farol em meio à escuridão. E que todo ofício honesto, por mais humilde que seja, torne-se púlpito, altar e missão. Porque no fim, o mundo será convertido não apenas pelos sermões dos padres, mas pelas obras dos leigos fiéis, que, em silêncio, souberam transformar o suor em oração e o trabalho em cruz redentora. Gostou do vídeo? Deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. Entre no meu site e se inscreva e conheça o meu trabalho. Abraços a todos e obrigado.